E aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro Nodera e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria. Hoje nós iremos entrar em geometria espacial. Mas antes de nós entrarmos em geometria espacial, eu gostaria de recapitular tudo que nós vimos na aula passada. Bom, nós vimos PG. PG, assim como a PA, é uma progressão, uma sequência lógica de números, onde toda progressão possui sua razão. Nós vimos que existem três tipos de PG. A PG crescente, onde sua tendência é crescer cada vez mais. PG constante, onde de uma mudança de um termo para outro, ela vai continuar o mesmo que o anterior. Lembrando que para uma PG ser constante, a nossa razão, o nosso Qzinho, tem que ser igual a 1, certo? Diferente da PA. Lembrando que a nossa PA ela é constante quando a nossa razão é 0. A nossa PG é constante quando a nossa razão é igual a 1. Beleza? Então, nós vimos também que nós podemos descobrir a razão de uma PG a partir do seu segundo termo. A gente viu que, para a gente descobrir nossa razão, a gente sempre vai pegar o A2 dividido pelo A1, ou o A3 dividido pelo A2. A partir do segundo termo, a gente consegue descobrir a razão de qualquer sequência, certo? Nós vimos que existe sempre o nosso primeiro termo e nosso AN, o nosso enésimo termo ou último termo. Vimos também aplicações envolvendo o termo geral. Pedro, qual é a importância do termo geral? O termo geral ele é utilizado sempre que eu quiser saber os possíveis valores de uma PG. Todos os valores. Consigo descobrir o A100, o A1000, 1.000.000, enfim. Essa é a utilidade do termo geral, certo? Vimos também utilizações envolvendo a soma dos termos de uma PG. Soma dos termos, o próprio nome já diz. Ela se baseia justamente para descobrirmos a soma dos termos de uma PG finita, ou seja, ela possui um fim. Com isso, nós entramos no conteúdo de geometria de posição, que a geometria de posição é uma disciplina, é um pré-requisito para a geometria espacial, porque na geometria de posição nós vemos todos postulados, teoremas, os conceitos básicos, os conceitos primitivos, que sem eles nós não conseguimos avançar. Então vamos lá, uma recapitulação bem rápida no que nós estudamos. Estudamos os conceitos primitivos da geometria de posição, que são 3. Nós vimos ponto, perfeito, reta e plano. Ok. Vamos definir cada um rapidamente. O ponto, ele é adimensional, ou seja, ele não tem dimensão, o seu tamanho é desprezível, certo? A reta, a gente viu que ela é infinita para os dois lados, tanto para a esquerda como para a direita. A gente viu também que, como a reta ela é infinita para os dois lados e o ponto ele é adimensional, existem infinitos pontos dentro da reta, porque, novamente, o ponto ele é adimensional, ele não tem dimensão. Perfeito? Nós vimos também que a reta, existem os outros tipos de reta. Nós temos, por exemplo, a semirreta. Imaginem aqui uma reta T. E dentro dessa minha reta T, eu coloco um ponto A bem no centro. Observe que esse meu ponto A, ele vai dividir essa minha reta em outras duas. E é justamente o que nós chamamos de semirreta. Então, a semirreta nada mais é do que um limite de reta, onde ela é infinita somente para um dos lados, ou esquerda ou direita. Temos também o nosso famoso segmento de reta. Imaginem novamente uma reta T. E dentro dessa minha reta T, eu vou colocar dois pontos distintos, os pontos A e B. Observem que esse meu intervalo, que está entre A e B, é o que nós chamamos de segmento de reta. Portanto, como vocês conseguem analisar, o meu segmento de reta, diferente da semirreta e diferente da reta, ele é um segmento limitado, porque ele vai de A até B, ele acaba aqui. Então é a mesma coisa que não tiver essa parte e não tiver essa parte, ele fosse um segmento limitado, certo? Vimos também que existem as retas paralelas. As retas paralelas, elas não possuem ponto em contato entre si, elas não possuem ponto em comum entre si. Elas só se encontram no infinito. Porém, vocês só irão ver caso vocês queiram fazer algum curso de exatas, se aprofundar mais. Aí sim vocês irão ver que as retas elas conseguem se encontrar no infinito. Mas no ensino médio, as retas não possuem ponto em contato entre si. Perfeito? Bom, vimos também, e aqui nós temos o exemplo, tá? Da reta paralela. Reta R e reta S. Show! Reta R e S. Perfeito. E também
existem as retas concorrentes. Aqui um exemplo de uma reta concorrente. O que caracteriza as retas concorrentes é justamente o ponto em contato, o ponto em comum que elas possuem entre si. Observe que ambas as minhas retas, ó, minha reta, essa aqui R e essa S, possuem um ponto em contato entre si. Então, esse aqui é um conceito de uma reta concorrente. Perfeito? Bom, vimos também que existem as retas coplanares. Pedro, o que são retas coplanares? São duas retas que estão contidas em um mesmo plano. Exemplo, duas retas paralelas e duas retas concorrentes. Bom, um outro tipo de reta que eu não me lembro se eu passei para vocês, é o tal das retas reversas. Imaginem aqui um plano, pessoal, um plano alfa. E sobre esse meu plano alfa eu tenho uma reta, ó. Uma reta perpendicular a ele. Só que note que esta minha reta, ela não possui um ponto em contato com o plano. Vocês conseguem perceber? Ela está fora do meu plano. Vamos dizer que isso aqui é um segmento de reta, né? Porque ele é limitado. A minha reta reversa, ela não possui ponto em contato com o plano. Então, retas reversas não possuem ponto em contato com o plano. Perfeito? Vimos também que existe um plano. E como eu determino um plano? Que três pontos distintos, não colineares, determinam um único plano. Ou seja, três pontos que não estejam alinhados, né? Aqui nós temos o exemplo de um plano alfa, um plano completo. Mas existe também o nosso famoso semiplano. Imagine que uma reta transversal T cortou esse meu plano. A reta transversal é uma reta que corta outros planos ou algum polígono. Então aqui, ó, o meu semiplano, ele vai dividir meu plano em duas partes iguais. Ou seja, eu posso dizer que o alfa' é igual a alfa. Perfeito? Bom, vimos que também para determinarmos uma reta, dois pontos distintos determinam uma única reta. Por quê? Porque por dois pontos iguais passam-se infinitas retas, mas por dois pontos distintos passa-se uma única reta. Beleza? Agora, tendo todos esses conceitos, né, em mente, nós podemos avançar um pouquinho mais. Bom, agora nós iremos dar início, de fato, em nossa aula de hoje, que é geometria espacial. Ok. Antes de mais nada, eu gostaria muito que vocês lembrassem umas conversões de medidas cúbicas para volume. Por quê, Pedro? Porque as conversões de medidas cúbicas para volume é essencial caso você for fazer algum vestibular do Enem. Caso vocês forem fazer algum vestibular do Enem, é importante saber três conversões de medidas cúbicas para volume. A mais importante e a mais usual é que 1 metro cúbico possui 1000 litros. 1 decímetro cúbico já para em litro. E 1 centímetro cúbico temos 1 ml. Caso o foco de vocês seja o Enem, essas são as conversões de medidas cúbicas para volume mais importantes. Caso o seu objetivo seja algum vestibular tradicional ou até mesmo militar, é importante saber esses outros três aqui. Que 1 milhão de milímetros cúbicos possui 1 litro. 1000 centímetros cúbicos tem 1 litro. E a conversão diária, o famoso hectare. 1 hectare possui 10.000 metros quadrados. Conversão diária, certo? Isso aqui é importantíssimo para a geometria espacial. Sem isso aqui, a gente não calcula nenhum volume de um sólido espacial, nenhum, certo? Beleza. Agora, iremos dar continuidade. Iremos ver aqui um pouquinho sobre o tal dos poliedros. Pedro, qual a definição de um poliedro? Poliedro são figuras formadas por polígonos. O que difere um polígono de outro? Justamente a quantidade de lados, né? Vocês viram na aula de geometria que existem vários tipos de polígonos. Triângulo, quadrângulo, pentágono, hexágono, heptágono, octógono.
eneágono, decágono, decágono, pentadecágono, enfim, os mais usuais, que são importantes saber. Então, poliedros, definição, são figuras formadas por polígonos. Me vê aqui um exemplo, Pedro, de um poliedro. Vamos lá. Aqui, nós temos uma pirâmide. Uma pirâmide, Pedro, é um poliedro? Sim, e ela também é um sólido espacial. Uma observação, pessoal. Não necessariamente ela precisa ser chamada de pirâmide. A pirâmide também é conhecida como um dos sólidos de Platão, conhecido também como um tetraedro regular. Então, o que acontece? O tetraedro regular, ele é formado em seu interior, ele forma em seu interior triângulos equiláteros. Só que nós não vamos focar nisso, nós vamos focar em 3 conceitos importantes que vocês têm que identificar em qualquer poliedro, que são 3. Face, aresta e vértice. Vamos definir cada um. O que é face? Face é um polígono que forma o poliedro. Então, olha só. Isso aqui é uma face. Isso que eu estou pintando de azul é uma face. Que face é essa? É uma face triangular. Porque a pirâmide, ela forma em seu interior triângulos equiláteros. Então, a minha face, todas as minhas faces aqui, elas vão ser triângulos equiláteros. Triângulo. Então, a face, o conceito da face, a definição de uma face, são polígonos que formam o poliedro. Ok? Temos também a nossa aresta. O que é aresta? Um conceito bem grotesco de que é aresta. São as linhas. As arestas são as linhas, ou seja, aqui eu tenho uma linha, uma aresta. Aqui eu tenho outra linha, outra aresta. Outra linha, aresta. Outra linha, aresta. Então, um conceito bem grotesco, bem resumido de aresta, são as linhas do poliedro. Certo? E o que seriam os vértices? Os vértices é o encontro das arestas. Então, olha só. Daqui, nessa linha aqui, ó, daqui para cá, eu vou ter um vértice. Olha aqui, ó. Aqui, encontro das arestas. Essa aresta encontrou essa aresta aqui. Então, eu tenho um conceito de aresta. Certo? Então, aresta, novamente. Aresta são as linhas. Vértices é o encontro das arestas. Aqui, nós temos um vértice, encontro das arestas. Beleza? Ok. E como, Pedro, eu faria para calcular, por exemplo, a face, aresta e vértice de um polígono, de um poliedro qualquer? Bom, e uma observação, pessoal. Para esse cálculo que eu vou mostrar para vocês, ele é válido somente para políedros convexos. O que são os poliedros convexos? São polígonos que não possuem nenhum tipo de deformação. Por exemplo, aqui, nossa pirâmide, não possui nenhuma deformação. Tem uma forma resumida, o que são polígonos convexos e não convexos. Beleza? Então, essa forma que eu vou mostrar para vocês, a relação de Euler, ela serve para se calcular, alguns chamam de Euler. Essa fórmula, ela é utilizada basicamente para vocês descobrirem vértice, face e aresta de um polígono. Beleza. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Se eu tenho vértices, se eu tenho faces, eu consigo descobrir minha aresta? Consigo. Se eu tenho face, vértice, se eu tenho face, aresta, eu consigo descobrir vértice? Consigo. Então, me dá um exemplo, Pedro. Se eu tenho aqui um poliedro qualquer, onde a minha quantidade de vértices seja 8, as minhas faces sejam 2, quem vai ser minha aresta? Aqui, 8 mais 2 igual a A mais 2.
Então aqui eu vou ter 10 igual a A mais 2. Quem é meu A? A, 8. Então, nesse meu polígono convexo, eu tenho 8 arestas. Ou seja, eu tenho 8 linhas nesse polígono, se eu quiser desenhá-lo. Certo? Beleza. Mas, por exemplo, não necessariamente você pode estar pensando assim, eu poderia contar as linhas da minha pirâmide triangular, de qualquer polígono fácil. Claro, você poderia fazer isso. Mas, por exemplo, se você tem um polígono que é composto por outros polígonos, fica viável você calcular um número de arestas e sair contando cada um das linhas? Não é viável. Você vai perder muito tempo fazendo isso. Para isso que existe uma forma para vocês calcularem o número de arestas de um poliedro convexo, que é o seguinte. Beleza. Então, para vocês calcularem o número de arestas, vocês têm que pegar a quantidade de faces, multiplicar pela quantidade de lados desse polígono e dividir por 2. Por exemplo, dado um polígono convexo qualquer, formado por 5 faces quadrangulares e 4 faces triangulares, determine o número de arestas desse polígono. O que eu faria? Olha só o que eu falei. Eu tenho 5 faces quadrangulares, 4 faces triangulares. Quero saber o número de arestas. Como eu faço? Seguindo a nossa fórmula, o que eu teria? Aresta, 5 faces. Então, vai ser 5 vezes 4, porque são 5 faces quadrangulares. Quadrado possui 4 lados. 5 vezes 4, mais 4 faces triangulares. Quantidade de faces, vezes triângulo, 3 lados. Vem aqui e divide por 2. Isso aqui fica 20 mais 12 por 2. 32 por 2, 16. Então, vocês conseguem compreender a utilidade da minha fórmula de arestas? Nem sempre é viável contar todas as linhas, certo? Um macetinho um pouco vulgar para vocês decorarem isso aqui, essa relação de Euler, é o seguinte: vamos fazer amor a 2. Acabou. Essa é a fórmula, você decora. Até a produção está rindo aqui. Mas essa é a fórmula para vocês decorarem. Beleza? Com essa fórmula aqui, vocês descobrem tudo o que existe. Vértice, face e aresta. Fim. E agora, tendo esse conhecimento aqui de poliedros, convexos, relação de Euler, nós podemos começar a trabalhar a geometria espacial. Hoje eu irei trabalhar 2 sólidos com vocês. Um dos mais importantes. Paralelepípedo. Bom, existem outros nomes que são dados ao paralelepípedo. Paralelepípedo, ele também é conhecido como um dos sólidos de Platão. Paralelepípedo, o ortoedro, o tetraedro regular, todos são sólidos de Platão. O paralelepípedo, ele também é conhecido como ortoedro regular ou prisma quadrangular. Aqui, ó, um exemplo de um paralelepípedo, se podemos dizer assim. Beleza. Vamos trabalhar aqui com paralelepípedo. Beleza. Existem 3 fórmulas básicas que vocês precisam fazer para qualquer vestibular, seja Enem tradicional: volume, área total e diagonal. Conceito de diagonal: a diagonal, ela parte de um vértice em direção a outro vértice, ou seja, é um encontro entre os vértices. Então, daqui para cá, se eu digo que é um vértice A e B, lembra? Aqui, ó. Então, para isso que eu ensinei a vocês o que é o vértice, certo? Aqui nós temos a nossa diagonal.
faço para calcular o meu volume, a minha área total e a minha diagonal? É muito fácil a gente deduzir isso aqui. Só que não cabe eu ensinar para vocês uma dedução. Fica muito mais trabalhoso, fica muito mais fácil vocês visualizarem aqui. Ora, se eu tenho um paralelepípedo, um sólido de terceira dimensão, quantas dimensões eu vou ter? 3. Então eu vou ter o quê? Um comprimento, que eu vou chamar de A, uma largura, B, e altura, C. Como eu faço para calcular o volume? Vocês concordam para eu saber o volume disso aqui tudo? Eu tenho que multiplicar pelo valor de todas as minhas dimensões, que eu vou ter meu volume? Certo? Então, meu volume nada mais é do que o produto entre as suas dimensões, A vezes B vezes C. Pedro, eu multipliquei primeiro a altura, comprimento e largura. Não tem problema. Na multiplicação aqui, ó, independente da ordem que vocês multipliquem, vai dar o mesmo valor. Não vai alterar nada. Agora, a minha área total, o que é área total? O próprio nome já diz. Eu vou querer saber a área toda desse polígono, todo o preenchimento desse aqui, ó. Eu vou querer todo o preenchimento dele. Como que eu saio a área total? Vocês concordam que o meu paralelepípedo, ele é formado por duas bases? Essa base aqui de baixo, quadrangular, por isso chamado de prisma quadrangular, e uma outra base aqui, ó, aqui em cima. Duas bases. Então, qual vai ser a área total dele? Vai ser 2 vezes o produto entre as suas dimensões. Ou seja, AB mais AC vezes BC. Então, essa é minha área total. E minha diagonal? Minha diagonal é isso aqui, ó. Certo? Se eu aplicasse o tio Pitt aqui e tirasse a raiz quadrada, seria o quê? A diagonal vai ser a raiz quadrada mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É a raiz quadrada entre as suas dimensões, se você aplicar o Pitágoras aqui. Você vai tirar a raiz quadrada de D, vai passar entre as dimensões e você chega nisso aqui. Beleza? Então é fácil, a gente não precisa demonstrar. Visualizando, a gente consegue observar todas essas relações. Essas 3 relações são as mais importantes. Agora, olha que bacana aqui. Vou mostrar para vocês o cubo. Um cubo. Beleza. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte. O quadrado. O quadrado não possui todos os lados iguais? Se eu descubro um lado do quadrado, eu descubro todos os outros lados do quadrado. Mesma coisa para o cubo. A única diferença do cubo é que ele é um sólido o quê? Tridimensional. Ele possui 3 dimensões. Paralelepípedo, tridimensional, 3 dimensões. Ou seja, a minha aresta, nós trabalhamos com arestas, esse meu azinho aqui, ó, vai ser igual aqui. Vai ser igual aqui, ó. Vocês conseguem observar que o meu cubo, eles possuem comprimento, largura e altura, igual o meu paralelepípedo? Se as dimensões do meu paralelepípedo fossem todas iguais, ele seria o quê? Um cubo. Então, essa é a diferença de um cubo e um paralelepípedo. As dimensões do meu paralelepípedo, elas são todas diferentes. A do cubo, não. Tem como eu demonstrar todas as fórmulas do cubo? Tem, mas não precisa. Vou mostrar para vocês por quê. Vamos lá. E uma observação. O nosso cubo, ele também pode aparecer como um outro nome, como hexaedro regular, que também é um sólido de Platão. Certo? Então, paralelepípedo, ortoedro ou prisma quadrangular, cubo ou hexaedro regular. Certo? Então, vamos lá. Volume. Volume. Ora, eles possuem 3 dimensões.
Então, o volume do cubo vai ser o produto entre as suas dimensões. Igual no meu paralelepípedo. Para eu saber todo o volume dele aqui. Então, vai ser o quê? A vezes A vezes A. Aqui, ó, A ao cubo. Aqui, ó, nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, né? Viram só o pré-requisito de potências para a geometria espacial? Multiplicação de potência na base, repete a base e somos expoentes. Quando não tem expoente é 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. Certo? Área total. Essa aqui é legal. Área total. Vamos lá. Beleza. O cubo. Vocês concordam que as faces do meu cubo, ele formam um quadrado? Pergunto. Qual é a área de um quadrado? É lado ao quadrado. Só que nós estamos trabalhando com o quê? Com sólidos de terceira dimensão. Então, com arestas, no caso. Então, qual vai ser minha área? Aqui é um quadrado, a face dele. Não parece, mas é aqui uma face, ó. Certo? Área total. Área ao quadrado. Mas essa aqui é a minha área total? Não. Essa aqui é a área somente de uma das faces. Quantas faces o meu cubo possui? Frente, trás, cima, baixo, esquerda, direita. 6 faces. Então, a minha área total vai ser 6A ao quadrado. Certo? E nós temos também a nossa querida diagonal aqui. Uma observação, pessoal. Uma coisa muito importante do cubo é que nós temos que ter em mente o seguinte. Todo cubo, ele é formado por 3 bases de sustentação. Como assim? Se eu construir somente essas 3 bases aqui, ó, essa aqui e essa aqui, essas em vermelho aqui, eu conseguiria construir um cubo. Quantos vértices possui o cubo? O cubo possui 8 vértices. Vocês concordam? Aqui, ó, 4 embaixo, 4 em cima. Possui 8 vértices. Então, se eu perguntar assim para vocês, quantas retas reversas podem se formar a partir de um cubo? Aí vocês têm que ter em mente o seguinte. Opa, o cubo, ele é formado por 3 bases de sustentação. Cada vértice, eu consigo ligar 3 bases de sustentação. Como eu tenho 8 vértices, eu conseguiria formar quantas retas reversas? 8 vezes 3, 24. Certo? E minha diagonal? Lembrando que as retas reversas, né, elas não possuem ponto em contato com os planos e com qualquer sólidos espaciais. Certo? A diagonal vai ser a aresta raiz de 3. Novamente, podemos deduzir aqui, tirando Pitágoras e passando a raiz quadrada de D para as dimensões. E chegamos que a diagonal é a aresta raiz de 3. Certo? Agora vamos ver aqui um exemplo para a gente trabalhar. Aproveitar esse desenho. Se eu pedir aqui, volume, se eu tenho aqui as dimensões, 3 metros, 4 e 6 metros de altura. Vamos lá. Volume. Produto entre suas dimensões. Em observação. Eu quero o volume desse meu paralelepípedo aqui em litros. Para isso, nós temos que lembrar daquelas conversões de medidas cúbicas para volume que eu passei para vocês antes de a gente entrar em geometria espacial. Perfeito? Então, nosso volume, 3 vezes 4 vezes 6. Coloquem aqui, ó, 3 vezes 4 vezes 6. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6, 72. O quê? Metros cúbicos. Metro, metro, metro. Metro cúbico. Já a gente vai converter isso aqui para litros. Certo? Área total. Nós vimos base, base. 2 bases vezes o produto entre as suas dimensões. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18. Mais 4 vezes 6,
24. Diagonal. Raiz quadrada das suas dimensões. Então, ao quadrado, certo? Então, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, 6 ao quadrado, 36. Então, a gente chega aqui, beleza, vamos por partes. Volume em litros. A gente sabe que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Ora, se a gente sabe isso, basta a gente multiplicar 72 vezes 1000, que chega em 72.000. Mas se vocês não souberem, é só vocês usarem um pouquinho de química. Isso aqui é fácil, né? Aqui, ó, a gente sabe que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, ó, 72 metros cúbicos, eu vou ter quantos litros? Ó, multiplica cruzado, x, 72.000 litros. Beleza? Pedro, se as dimensões não fossem metros, poderia ser centímetros, 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 centímetros? Como eu faria para converter de centímetros cúbicos para litro? A gente tem que lembrar que 1000 centímetros cúbicos tem 1 litro. Aí eu faria a regra de 3. 1000 centímetros cúbicos tem 1 litro. Então, 72 centímetros cúbicos vai ter quantos litros? Multiplica cruzado, você chega no mesmo valor. Vai dar um valor quebrado, certo? Área total. Isso aqui vai dar o quê? Mostra AT, que eu vou começar a chamar de AT, tá? Vai ser 2 vezes, aqui, 18 mais 12, 30, 30 mais 24, 54. 54 vezes 2 dá 108 o quê? Metros quadrados, porque nós estamos trabalhando com área, certo? Outra coisa, diagonal, nosso D. Raiz quadrada. 16 mais 9 vai dar 25. 25 mais 36, 11, 61. Raiz quadrada de 61. Posso deixar assim? Posso. Posso fatorar? Posso. Mas aqui está a resposta. Unidades de comprimento. Metros. Beleza. Então, nós fizemos aqui um exemplo prático, envolvendo as dimensões de um paralelepípedo. E agora nós faremos a mesma coisa para o nosso cubo. Se eu tenho uma aresta 2, eu vou ter aresta 2 em tudo. Lembra? Porque, como eu costumo brincar sempre, o cubo, ele é um quadrado, só que tridimensional. Então, todas as suas dimensões vão ser iguais também, certo? As suas arestas, no caso. Então, qual é o meu volume? É a aresta ao cubo, certo? A vezes A vezes A. Quem é minha aresta? 2. 2 ao cubo, 8. Não mostrei as unidades, então vai ser 8 unidades cúbicas. Quando não é fornecido a unidade de medida, a gente sempre vai chamar de unidades cúbicas, unidades quadradas, ou para diagonal, unidade de comprimento, UC, certo? Então, unidades cúbicas. Minha área total, lembra da minha área total? É 6A ao quadrado. Eu possuo 6 faces, frente, trás, cima, baixo, esquerda, direita, vezes a área de cada quadrado. A área do quadrado, como que era? Lado ao quadrado. Mas nós estamos trabalhando com o quê? Cubo, então tem aresta. Então vai ser 6A ao quadrado, certo? Então vai ser 6 vezes. Quem é minha aresta ao quadrado? 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 4, 24 unidades quadradas. E diagonal? A minha diagonal é a aresta raiz de 3, que nós podemos deduzir tirando aqui, ó, Pitágoras aqui. E tirando a raiz quadrada, passando para as dimensões, certo? E a gente chega em A raiz de 3. Quem é minha aresta? 2. 2 raiz de 3. Beleza. Um outro exemplo, então, Pedro. Vamos supor o seguinte, que eu quero saber o volume de um cubo. E eu falo lá que minha diagonal do meu cubo é 4 raiz de 3. Olha só que legal.
eu pedi o volume, certo? Dei que a diagonal é 4 raiz de 3. Quero saber o volume. Primeiro, como a gente calcula o volume de um cubo? Volume do cubo, aresta ao cubo. Então, para eu calcular o volume, eu tenho que ter aresta. Eu sei que é a minha aresta? Não, mas eu consigo descobrir. Qual é a minha diagonal do cubo? A minha diagonal do cubo é a raiz de 3. Mas, opa, eu falei que minha diagonal é 4 raiz de 3. Então, eu venho aqui, ó, e substituo. Falo que 4 raiz de 3 é igual a raiz de 3. Ajeitando, nós teremos, ó, a raiz de 3 igual a 4 raiz de 3. Isolando a e passando 3 raiz de 3 para o segundo membro, dividindo, nós vamos ter a igual a 4 raiz de 3 sobre raiz de 3. Numa fração, meu denominador nunca pode ser uma raiz. Sempre que for uma raiz, eu vou ter que racionalizar, certo? Então, ó, multiplicando em cima e embaixo, porque é um radical simples, certo? Então, eu vou ter, ó, 4 vezes, agora aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, 3. Então, é aqui, ó, 3. Agora, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, 3. Ó, corto, 4. Beleza, mas é isso que eu quero saber? Não. Eu quero saber o quê? Meu volume. Mas eu tenho minha aresta agora. Aí eu venho aqui e falo aqui, ó, que meu volume do cubo é aresta ao cubo, 4 ao cubo. Então, meu volume do cubo vai ser 64 o quê? Unidades cúbicas. Beleza. Então, fazer um resumo do que a gente viu. Bom, a gente trabalhou os tipos de poliedros, definição de poliedros. Poliedros são figuras formadas por polígonos. Exemplo, tetraedro regular, que ele forma em seu interior triângulos equiláteros, certo? Vimos as conversões de medidas cúbicas para volume, que vocês viram que é essencial para a gente calcular o volume de qualquer sólido espacial. Se eu quiser pedir em litros e ml, eu posso, certo? Vimos também os dois tipos de sólido espacial, começo deles, paralelepípedo e o nosso cubo. Vimos que a diferença entre o paralelepípedo e o cubo é justamente em relação às suas dimensões. O paralelepípedo possui 3 dimensões diferentes, o cubo possui as 3 dimensões iguais, certo? Vimos como que a gente calcula volume, que será o produto entre as suas dimensões de um paralelepípedo, de 3 dimensões. Vimos o cálculo da sua área total, que é justamente o preenchimento de todo ele. Vimos que ele é formado por 2 bases quadrangulares, por isso também é conhecido como prisma quadrangular. E calculamos entre os produtos entre as suas dimensões. Diagonal, aplicando aqui, ó, Pitágoras, a gente deduz que é a raiz quadrada entre as suas dimensões ao quadrado, certo? O nosso volume, nós vimos que o volume de um cubo, ele é calculado pela aresta ao cubo, porque todas as suas dimensões são iguais. Então, como é um sólido de terceira dimensão, a gente vai multiplicar as suas 3 dimensões, A vezes A vezes A, que dá A ao cubo. Vimos também como calcula a área total de um cubo. A gente viu que não precisa a gente demonstrar, basta a gente imaginar um cubo. A gente viu que ele possui 6 faces e calculamos a área de cada quadrado. E basta multiplicarmos as 6 faces vezes a área de cada quadrado em arestas, certo? E a diagonal, a raiz de 3, aplicando Pitágoras. Bom, na nossa próxima aula, eu irei entrar em cilindros, esferas e calota esférica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou!